Melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado. Pela audiência, mais obrigado ainda. Você estava acompanhando o Alterosa Esporte com a Bebel, essa bancada democrática cada vez mais democrática. Agora fica atualizado comigo e as principais notícias. Todo mundo sabe que sexta-feira é um dia difícil para mim. Porque sábado e domingo sem a minha minerada é complicado para mim. Eu sofro, eu pedi semana passada, acho que não chegou até os ouvidos de MN. Vou pedir de novo. MN, nós queremos, e a minha equipe lá do Switch vai falar, nós queremos Alterosa Alerta no sábado. É ou não é, equipe? Não! Nós queremos Alterosa Alerta no sábado. É ou não é, equipe? Não! Vocês estão vendo aí, né, Minas Gerais? Vocês estão vendo? Eu quero trabalhar sábado e a minha equipe também quer. Não! Vocês querem folgar na sexta, inclusive, né? Sim. Entendi. Minas Gerais, no programa de hoje você vai ver que imagens mostram um jovem de 20 anos agredindo o próprio pai. Tá bom? Já eu conto pra vocês. Tá aí. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Essas imagens vão ser tema de discussão. Olha só, chutando o prato do pai, gente. O que eu posso explicar pra vocês? O que eu posso falar pra vocês sobre isso? Se não que a minha indignação que vai além da conta. Mas é mais uma vez que eu vou repetir para vocês que nós estamos absolutamente fora de controle. E a minha produção certamente vai trazer para vocês o que aconteceu nesses últimos 15 dias de violência de filhos contra pais, filhos contra avós. É destaque meu do Alterosa Alerta, já eu chamo. E você vai ver também que um gari encontrou um bebê dentro de uma caixa de papelão que seria jogada no compactador de lixo. É isso mesmo que você ouviu. Aqueles compactadores, aquelas prensas pneumáticas que transformam uma altura imensa de lixo em um pacotinho pequenininho. E essa criança seria vítima desse assassinato cruel, não fosse um gari encontrá-la dentro de uma caixa. Ela ia ser assassinada, obviamente, mas o anjo de Deus, através da pessoa do gari, mostrou. E eu também vou repercutir esse assunto com vocês aqui. Cadê a nossa infância? Cadê a nossa prioridade absoluta na infância? Volto a falar e volto a repetir, blá, 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 blá. Vocês estão preocupados em fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente para defender bandido infrator. Adolescente infrator. Para defender a criança mesmo, vocês não querem, não. Vamos lá, um adolescente de 16 anos foi executado com 12 tiros em Divinópolis, no Centro-Oeste. Ele já tinha diversas passagens pela polícia. Na confusão, a tia e a avó da vítima também foram baleadas, mas não correm risco de vida. Vamos ver na tela. A família estava na porta desta casa, no bairro Ponte Funda, em Divinópolis, quando o atirador chegou. Instantes antes do homicídio, uma XRE vermelha teria passado diversas vezes aqui na rua e logo depois o indivíduo desceu a pé, trajando um moletom cinza, efetuou os disparos, começou efetuando os disparos aqui na calçada da porta da residência da vítima, e a vítima correu para dentro de casa e o autor dos disparos teria entrado também e executado a vítima dentro do quarto. João Paulo Alves Porto, de 16 anos, levou 12 tiros e morreu na hora. Apesar de jovem, ele já era bastante conhecido pela polícia. Tinha diversas passagens por tráfico de drogas, lesão corporal e estupro de vulnerável. Na confusão, a avó e a tia do rapaz também foram baleadas. Uma na perna e a outra no abdômen, não correm risco de morrer. O atirador fugiu a pé por um matagal. Até agora, ninguém foi preso. Por enquanto, nós não temos nenhuma suspeição. Temos as características do indivíduo, do autor. Estamos no rastreamento, mas por enquanto ainda não temos nenhuma pessoa em específico. A polícia acredita que João Paulo tenha sido morto em um acerto de contas do tráfico de drogas e não descarta a relação do crime com os outros assassinatos que aconteceram recentemente na mesma região. Em princípio, tudo indica que seja com relação a tráfico de drogas, uma execução, que ele foi executado com 12 tiros. Deixa eu dar boa tarde pro meu irmãozinho Rafael Martins, que está agarrado comigo hoje também. Tá bom, Rafa? Boa tarde. Olá, Stanley. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse feriado, que é o feriado mais importante para nós cristãos, né, Stanley? Verdade. Rafa, eu queria pedir a sua participação, como sempre, sua balizada, importante, porque hoje nós teremos dois assuntos que foram durante a semana que passou e a propósito, inclusive, de hoje ser Semana Santa, são dois exemplos absurdos
de como a vida humana, ou de como, para quem acredita, o sacrifício de Jesus na cruz por nós não tem valor nenhum, para essas pessoas não teve valor nenhum. O primeiro, Rafael Martins, eu até puxo o assunto, é esse adolescente agora aí, ó, executado com 12 tiros, Rafa, já com um histórico criminal imenso, com 16 anos, conhecido da polícia, 16 anos, a fatura chegou para ele, Rafael Martins, com 12 tiros dado para poder tirar a vítima do cara. Qual a sua interpretação? Ele foi sentenciado à morte, né, Stanley? Sabemos que no mundo do crime, quando os bandidos decidem que o adversário ou que um inimigo, né, tem que morrer, isso acontece, porque lá, como a gente diz, o tribunal do crime, ele funciona. E funcionou, lamentavelmente, para esse jovem aí. Eu prestei atenção na reportagem, eu queria só que o Manu me ajudasse aí. Ele já tinha uma ficha grande de crimes. E estupro de vulnerável, Rafael, ele é responsável pelo crime de estupro de vulnerável, ou seja, é um estuprador, tá, Rafa? Responsável pelo tráfico de drogas, ou seja, ele é um traficante, e aí ficou devendo para algum desses credores dele aí, e a conta chegou através de uma pistola, de um revólver, e tomou 12 tiros. Descarregou, né, o revólver. A pergunta que eu te faço é simples, Rafael Martins. Você acha, ele tem 16 anos, você, que é um jornalista conceituado, e todo mundo que está me assistindo em casa, vocês podem me dizer se esse adolescente entrou no crime no mês passado? Não, de forma nenhuma. O que você acha, Rafa? Com certeza não. Vamos ligar o nosso achômetro, tá bom? Tá bom. Você acha que ele entrou há 6 meses atrás? Não. Você que tá em casa aí, o Rafael Martins, vocês acham que ele entrou há 1 ano atrás? Os próprios registros policiais já mostram que ele não entrou 1 ano atrás. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pune a criança e o adolescente, não foi oportuno para ele, não foi eficaz para ele. Porque mesmo sabendo que ele seria punido, ele não só praticou um crime, como continuou praticando crimes que são inafiançáveis, Rafael Martins. Com certeza. Para o adolescente, ele não passa de 3 anos. Para o adulto, é inafiançável. Pergunto eu para você, Rafa, e para toda Minas Gerais, temos ou não temos que rever essa lei? Para ontem, Stanley. Não é verdade? Não dá mais para poder aceitar do jeito que ela tá. Não podemos mais continuar do jeito que ela tá. É o que o Rafael Martins falou. Rafa, a prioridade da informação é sua, eu te chamo já já. Tá combinado, chefe. Câmeras de segurança flagraram um arrastão em um bairro de Niterói, no Rio de Janeiro. Nenhum bar, na verdade. Olha só se não se parece com qualquer um dos que aconteceu aqui na Pampulha. Roda. Veja que os clientes conversam e bebem tranquilamente em um bar de Niterói. Um carro prata para no meio da rua. 3 homens armados descem e anunciam um assalto. Os clientes se desesperam. Alguns correm e outros se jogam no chão. Os assaltantes revistam as vítimas e recolhem bolsas, carteiras e celulares. É possível ver que um deles vai até o carro, deixa os itens roubados e volta para levar mais pertences. Ninguém ficou ferido na ação. Os criminosos ainda não foram presos. Rafael Martins, pois qualquer não. Semelhança com o que aconteceu no Buritis, na padaria do Buritis há pouco tempo atrás, é mera coincidência. Mera coincidência, Stanley. Nós estamos fazendo questão de mostrar para Minas Gerais, e eu recebi um parabéns, vamos dizer assim, um elogio de uma seguidora no Twitter, que nos elogiou quando fizemos uma remitência, uma referência a um assunto de corrupção em São Paulo. Agora eu estou mostrando para vocês aí que estão em casa assistindo agora, sobretudo pela rede social, que o crime não tem endereço, Rafael Martins. Não tem, Stanley. Ele acontece pelo Brasil inteiro. Parece ser uma endemia, né? É uma endemia. E o roteiro, Rafa? O roteiro é o mesmo. É o mesmo. Modus operandi é sempre o mesmo. É o mesmo. Os caras sabem que estão do lado dos impunes. E vou te dizer que nesse caso de Juiz de Fora, as vítimas ainda ficaram no lucro, Stanley. Porque elas tiveram as vidas poupadas, né? Verdade absoluta, isso aí que o Rafael falou. É um caso que nós tivemos de fora. Esse caso do Buritis teve troca de tiro. Agora, não tem endereço. E eu vou provar para vocês hoje que o Alterosa Alerta, além de ter credibilidade, ele ainda tem memória. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Minerada, agora prestem atenção
nesse acidente. 2 carros bateram em um cruzamento em Pouso Alegre, no sul de Minas. Um motociclista acabou sendo atingido. É de impressionar essas imagens. É impressionante. Coloca na tela para mim. Repare nas imagens que um motociclista para antes do cruzamento. Veja também que um Fiat Strada vem rapidamente pela rua Lamartine da Silva. Ao chegar no cruzamento com a rua Nilson Schmidt, atinge um Fiesta. Com o impacto, um dos veículos joga no chão o motociclista. Veja novamente a cena. Segundo informações, o acidente aconteceu no bairro São Carlos. O motorista do Fiesta seguia sentido ao bairro Foch e contou que foi surpreendido pelo Fiat Strada. Ele tentou frear, mas não conseguiu. Já o motorista do Strada disse que as condições de trânsito estavam favoráveis para o deslocamento e chegou a parar no local antes da batida. O motociclista foi levado para o hospital com suspeita de fraturas na região da costela. O local passa por recapeamento e não havia nenhuma sinalização no momento do acidente. Aí você fala assim, quando o Manu me contou, Stanley, 2 carros bateram num cruzamento e atingiu o motociclista. Pensei, deve ser numa via expressa, né? Não! Né, Tiagão? Deve ser numa via expressa de São Paulo, Nova York, México. Deve ser numa cidade com 700 milhões de habitantes. Coloca a imagem de novo. Coloca a imagem de novo. Rafael Martins, não, põe do princípio pra mim, Xandinei. Põe do princípio. Rafael Martins. Opa! Põe bem do principinho, Nossa como diz um senhora. amigo meu. Bem do principinho. Lá pra gente poder fazer a narrativa. E vem nos tempos stop and go comigo. Começar aí. do começo, né? Começa. Olha aqui, Rafa. Motociclista, rapaz. Parou, fez o papel dele. Os meninos brincando do outro lado da calçada. Nossa senhora. Isso passei Antônio Prado de Minas, não muda de roupa, não. Não é pra você ver, você observa que o asfalto ele tá sendo recapeado aí no Recapeado. local. Então não tem uma faixa de nada sinalizando no chão, né? Pra esse acidente aí ter acontecido, por exemplo, deixa eu mandar um abraço aqui, pro pessoal de Arantina, que a minha querida Ana Paula, a Deia, tá todo mundo assistindo a gente lá agora, viu, Rafa? Aham. Para ter acontecido numa pequena e pacata cidade de Arantina, de Eugenópolis, patrocínio do Alvarenga. Alvarenga, não muda de roupa não, rapaz. Muda não, hein? Aí eu pergunto, os caras estão com pressa de quê numa cidade pequenininha como essa? Mas é difícil, né, só? E de quem que é a razão agora? A razão é do motociclista. É o único que tem razão, hein? É o único que tem razão, que ele parou para poder acompanhar o trânsito. Aí os bacaninha que estão com a vida voando aí na estrada. Você se lembra, há pouco tempo atrás, ô Rafa, olha só o que o diretor tá falando, hein? Talvez se ele tivesse passado direto no cruzamento, desobedecendo a regra, Exatamente. ele não tivesse sido atingido. Vamos mostrar mais uma vez só. E as crianças na esquina, né, Stanley? Que perigo, velho. Olha que perigo Olha lá. dessas crianças aí Olha batendo lá, que papo, perigo. olha lá, olha. Os meninos de bicicleta. Ô, gente, tá 40 km por hora, não é possível. Não é mais do que isso, não. Olha lá. Olha. Vamos deixar correr a imagem. Aí desce o dono do carro de lá. Vamos ver, eu quero até o final agora, vamos ver. Desce o dono do carro de lá. Depois desce o dono da picapezinha aqui. Aí eles vão olhar os carros deles. Agora vamos raciocinar aqui, Stanley. Como é que Se é? o motoqueiro parou ali, ó. Parou. É porque na via que tá descendo a caminhonete, talvez seria parada pro cara da caminhonete também, O né? mínimo, né? Você concorda? Perfeitamente. Porque você se o foi motoqueiro parou ali, porque talvez ali seja a parada mesmo, de quem tá descendo a rua. Eu quero essa imagem aí. A preferencial é de quem viria em linha reta, porque o motociclista parou. É. Né? É o que o Rafael Martins está chamando a atenção. Nós estamos tentando deduzir isso aqui, né? Não, eu concordo com você. Agora, quando eles saem do carro, Rafael Martins, eles saem do carro, eles sequer olham pro lado do motociclista. É dureza, né? Como se ele não existisse, meu velho. É. Tá bom pra você, não? É difícil, viu, Stanley? Engolir isso aí é complicado. Então vamos lá. A tradicional distribuição de peixes no bairro Lagoinha aconteceu. Tá completando 27 anos, olha só. Na ponta da fila estava seu Antônio. Ele passou um dia e uma noite na calçada, aguardando a hora de pegar o peixe para o almoço dessa sexta-feira santa. Eu trouxe o meu colchão para mim dormir, eu trouxe água para me beber, eu trouxe marmita. Todo ano eu venho, tem 5 anos que eu venho aqui, 3 anos em primeiro lugar. E teve muita gente que fez o mesmo. Famílias de Belo Horizonte e até de outros municípios. De onde? São Genaro. Ribeirão das Neves? É. Que hora que o senhor chegou? 2 horas da tarde, eles chegaram.
Tô muito apertada. Tô apertada, não aposentei ainda, então você já viu, a situação tá difícil. Então veio eu e minha turminha, porque aí o peixinho que a gente ganha aqui, de coração, ajuda muito. Além desta fila que dá volta no quarteirão e que se iniciou na manhã de quinta-feira, tem ainda gente esperando em outra fila, desse lado aqui, olha, a maioria são deficientes físicos e alguns idosos também. De acordo com informações do pessoal da empresa aqui da peixaria, cada família vai levar pelo menos um pacote com 2 quilos de peixe. Há quanto tempo a senhora vem? Já uns 5 anos. E hoje vai fazer o peixinho? Vou fazer o peixinho com um macarrãozinho bem... eu acho bom, né? Para ajudar as pessoas que precisam. Ajuda? Nossa, e como? É o dia que eu como um peixe mais à vontade. Há 27 anos, seu Afonso garante o peixe de pessoas carentes em Belo Horizonte. O empresário diz que aprendeu com o pai a fazer a boa ação. Ele não revela a quantidade de pescados que distribui, mas confirma que a cada sexta-feira da Paixão, o número de beneficiados aumenta. Esse ano mesmo deve ter ali umas 800 pessoas a mais. Uma responsabilidade muito grande, né? Porque é muita gente para atender, mas traz uma alegria para a alma muito grande também. São distribuídas senhas na fila, mas elas não têm limite. Quem chega não volta para casa de mãos vazias. Às 8 horas da manhã começa a distribuição dos peixes. E olha só a alegria do pessoal. Eu aí, ó. Olha o peixe aí, ó. Parabéns para o Afonso. Parabéns para o Afonso que está dando nós o peixe. Tem gente que reza, mas todo mundo agradece. Hoje eu vou comer o peixe, levando meu pensamento a Deus e agradecendo a Jesus por ter colocado este moço aqui que dá peixe para nós todo ano. Grande exemplo, né, Rafa? É um grande exemplo de solidariedade, né, Stanley? Que a gente valoriza aqui sempre no Alterosa Alerta, porque bons exemplos, boas ações, a gente precisa sempre mostrar aqui. Parabéns para todas essas pessoas que hoje vão ter um almoço bem mais gostoso, né? Bem mais saboroso, né, Stanley? O Rafa, uma atitude que completa 27 anos, cara. 27 anos. Eu tenho 17 anos de jornalismo, então eu já acompanho ela há 17 anos, bem de perto, né? Nós estamos sempre acompanhando. Mas ela ainda tem mais 10 anos, são 27 anos. Parabéns, né, de pai para filho. Uma coisa que me chamou a atenção aí na fala da senhora é que ela espera para que esse momento aconteça. E a simplicidade, né, Stanley? Você viu que uma senhora ali disse, olha, hoje eu vou comer um macarrãozinho com peixe. Então, é a mistura, né, que a gente fala, né? É a mistura que falta muitas vezes no prato dos nossos queridos mineiros. Hoje, na Sexta-feira da Paixão, esse empresário, com essa boa ação, ele coloca essa mistura, né, no prato de muitas pessoas. Parabéns pela iniciativa e nós estaremos sempre dentro da nossa possibilidade cobrindo esse evento, né, Rafael Martins? Com certeza. Agora vamos ver como é que foi a movimentação na saída da capital para o feriado prolongado. Teve motorista apressadinho se dando mal nas estradas, olha só. Olha o motoqueiro no acostamento, na frente da viatura. Essa moto foi perseguida pela polícia, conseguiu fugir, mas teve a placa anotada. Este motorista também foi flagrado dirigindo no acostamento e tentou se explicar. Eu entrei antes para o acostamento para mim entrar aqui, né? Eu tinha de vir mais para frente um pouquinho para entrar. Foi só isso que aconteceu. Vir transitando pelo acostamento com a justificativa de que vai entrar no posto não tem validade alguma. O motorista é autuado, é uma infração de caráter gravíssimo, que ele perde 7 pontos na carteira, uma multa de R$ 880. E para não transformar o feriado em problema, como foi o caso desse motorista, é preciso ficar atento. São cerca de 930 policiais trabalhando nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Então, motorista, é preciso ter mais atenção para evitar multas e acidentes. Respeitar os limites de velocidade, planejar muito bem as ultrapassagens e só realizá-las nos locais permitidos. E além disso tudo, calma, prudência, para que você possa sair e voltar com responsabilidade. Aprendeu a lição? Aprendi, ué. Não vai andar mais pelo acostamento? De jeito nenhum, ué. Tá aí, o problema todo, mais uma vez eu invoco aí, meu querido Rafa, é que a gente vê também o mesmo roteiro de crimes ou de atos criminosos acontecendo todo ano e a desculpa também é a mesma, né? A gente sabe que fazer esse tipo de ultrapassagem é errado, sabe que tudo isso aí que a polícia apregou aí, prega, é pro nosso bem, mas os caras continuam insistindo em praticar, Rafael. Ô Stanley, e praticam deliberadamente, viu? Porque sabem que é errado, sabem que colocam a vida em risco, não só deles, mas a de outros
de outros motoristas, né, de outros carros. Então, lamentavelmente, a gente sabe que eles fazem isso com convicção, Stanley, de que não vai ter punição, de que não vai provocar nenhum tipo de acidente. Fazem simplesmente porque querem ganhar tempo, e isso é lamentável. Eu tenho uma amiga muito querida, chama Érica Brasiliense, está nos assistindo agora, minha querida Érica. Obrigado pela audiência aí, Érica. É uma profissional fantástica. E a gente discute sempre isso aí, sob o ponto de vista de deliberação. A pessoa pratica o crime tendo consciência de que ele, uma vez pego, porque muita gente pratica porque não vai ser pego, a infração. Mas aí, foi até bom o Manu ter colocado para mim aqui essa terminologia. Rafael Martins. Opa! Assassinato no trânsito não é crime, é infração. Tinha que ser crime, Stanley. Tem que ser crime. Eu quero perguntar que diferença faz na prática. Nenhuma. Não, o Manu tá certo, né? O Manu tá certo em ponderar. Mas a pergunta que eu faço para a Érica, que é uma grande profissional, qual a diferença do resultado prático alcançado num assassinato acontecido num trânsito? Mas a palavra infração, ela vem de infringir, não é isso? Exatamente. Então, quando o cara mata alguém, ele está infringindo a lei que proíbe ele de matar alguém. Então, tudo é infração. Ô, gente, eu fico impressionado que além de Gostou? Além de ter um cabelo bonito... Você gostou? Eu cortei aí, ó. Estão perguntando aqui no Zap, estão perguntando no Facebook se eu cortei. Ô, gente, eu cortei. Ficou bom ou não? Dá uma quebradinha de lado aí, só pra gente poder ver como é que ficou aí. Olha lá, olha que beleza. Olha. Não é fácil, não é pra qualquer um, não. Eu fiz do pé, né? Não é pra qualquer um, não. E eu tô com o rostinho um pouco inchado, viu, Stanley? Que eu fiz um procedimento ontem, mas dá até um abração aqui pro pessoal lá da Implantar, viu? Ei, aqui moleque. Tá ficando bonito esse menino. Tô ficando bonito, viu? Leva o Manu pra cortar cabelo onde você cortou, o cabelo do Manu tá muito feio. Mas com aquela cabeça daquele tamanho, o camarada, ele cobra, são centímetros quadrados de cabeça que ele tem. Do Manuzinho, né? Não é qualquer valor, não. Manu, você viu o que ele falou de você aí, né, diretor? Ei, Manu, você viu o que ele falou de você? Sim. Pois é. Ele falou que além de tudo tem cabeça grande. Não é verdade? É um absurdo, viu? A mãe do Manu mandou ele vir buscar. Nossa, tá doido. Ir na feira, fazer a feira. Tu traz 16 melancia, sabe 4 abóbora. Sabe como é que foi o fórceps do Manu? Como é que chama aquele trem que você coloca na areia assim pra poder fazer buraco? Escavadeira. Aquele trem que você finca na areia pra fazer buraco? Ele foi tirado daquele jeito. Ele vai me matar, mas a mãe dele mandou ele buscar os negócios na feira. Se compra 18 melancia, 4 abóbora maduras, 12 caixas de banana, sua mãe. Tá todo mundo falando que eu tenho cabeça grande. Tem não, filho. Onde é que eu trazer esses treinos? Seu bonezinho. Uma mãe... Peraí, é sério. Uma mãe denunciou o próprio filho depois que ele furtou uma casa em 3 Pontos no sul de Minas. Olha só. Prefiro denunciar que eu sou denunciar. Ou matar aqui na rua. Daqui a hora eu parecer morto, como é que eu vou fazer? Essa mulher que não quis mostrar o rosto é mãe de Leandro de Paula, de 34 anos. Ele foi preso depois de furtar o portão de uma casa no bairro São Judas Tadeu, em 3 Pontas. A mulher foi quem denunciou o próprio filho. A minha família, eu sou uma pessoa muito honesta. Não gosto dessas coisas. Entendeu? Não gosto porque eu não fui criado nessa vida. E ele pega as coisas dos outros pra trocar troco de droga. E eu sondei e ouvi. Sai pegando a porta pra trocar troco de droga. Aí eu fui, meu, mas chama a polícia. Chama a polícia. A mãe do suspeito estava naquela janela quando tudo aconteceu. Leandro passou bem em frente à casa que eles moram, com um portão nas costas. Ele teve a ajuda de um amigo para carregar. A mãe não pensou 2 vezes e ligou para a polícia, que agiu rápido e conseguiu prender os suspeitos em um quarteirão que fica nos fundos da casa. Mas na delegacia, Leandro e o amigo foram liberados. A mãe está desesperada porque não é a primeira vez que o filho foi preso. Ela pede ajuda das autoridades para que o homem seja internado em uma clínica de dependentes químicos. Eu sinto culpa, porém, sinto e não sinto, porque está para encaminhar para uma clínica e não estou conseguindo nada. Ele vai ser morto aí qualquer hora, porque não pode ir para uma clínica, não tem ajuda de ninguém. É assim que está o povo brasileiro. É assim que estão as pessoas que com histórico de dependência química, que com histórico severo de dependência química, batem nas portas do poder público, não vou falar Estado não, batem na porta do poder público e não encontram ninguém para atendê-los. Aí o que disse a mãe, sem ser comentarista do programa como o meu,
daqui a uns dias vai morrer. Porque o Tribunal do Crime, como disse Rafael Martins, não poupa ninguém. Mas eu queria pedir que Minas Gerais todos viessem comigo, que a partir de agora... Vem, vamos discutir, vamos? Vem comigo, Minas Gerais, vem pra cá, vem pra cá. Eu convido e você aceita, porque sabe, mais uma vez, o quanto nós estamos juntos. Eu quero repetir o abraço para Arantina, Rafael Martins também vai ter abraço, para minha querida Ana Paula Reis, minha irmãzinha, a Deia Costa, querida Deia Costa, que estão em Arantina agora, o Victor, que é da família da Ana Paula, e que estão nos assistindo hoje aqui, viu, Rafael Martins? Legal demais. A cidade de Mutum, minha querida amiga que é de Juiz de Fora, mas hoje está em Mutum. A galera toda ligadinha aqui na TV Alterosa. E um abraço vai pra quem, seu hoje? Meu abraço vai lá pra Ipanema, Stanley, que fica pertinho de Alvarenga, a terra do queijo canastra. Tem uma festa muito bonita lá em Ipanema. Um abraço pra todo mundo, que eles me perguntam. Alvarenga é pertinho de Ipanema? É pertinho. E mandar um abração também pro meu amigo Oades, Farley Oades, que é um gênio da caricatura, tá nos assistindo também, Stanley. Um abraço grande pro Oades Farley. Mas, Rafa, me dá o Rafael de novo. Deixa eu voltar num assunto com você aqui, até pedindo para toda a Minas Gerais participar conosco na rede social. Você se lembra que nessa semana, coisa de 15 dias para cá, nós mostramos aqui uma reportagem de uma filha agredindo com muita violência a mãe e a avó. Deixa eu refrescar a memória de Minas Gerais com essas imagens só aí, ó. É um episódio terrível da quadra da nossa história, viu, Rafael Martins? Foi um absurdo. Mas se tiver, pode soltar para mim aí, diretor, só para eu poder posicionar Minas Gerais numa matéria que eu vou entrar agora. Para dizer que violência contra familiares não tem tempo. Ela é atemporal, ela não pode cair no esquecimento. Ela não pode ser algo, assim que estiver pronto, tá, diretor? Ela não pode ser algo que... Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar a matéria atual no ar, Rafael Martins, e depois eu faço a puxada do histórico. Tá combinado. Imagens mostram um jovem de 20 anos agredindo o próprio pai depois de uma discussão. Vamos acompanhar comigo? Olha só. O jovem Tainan Fernandes Pereira, de 20 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira após a polícia ter acesso a este vídeo. O suspeito aparece discutindo com o próprio pai e impede o idoso de comer ao chutar o prato de comida. O velhinho tem deficiência mental. As imagens chamaram a atenção pelo desrespeito e pela violência. Pelo comportamento dele foi totalmente errado, né? O que ele fez com o pai. A gente fica até chateado de uma cena dessa aí, muito feia, muito horrorosa, muito agressiva, né? Para a polícia, o rapaz cometeu crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e maus tratos. Segundo moradores, o idoso vive nesta casa, que também é um ferro velho, na Rua Britânia, no bairro Cidade Nova de Guapó, junto com a esposa, também deficiente mental. Esta não seria a primeira agressão do filho, usuário de drogas. A polícia vai investigar se a mãe do jovem foi outro alvo de violência. Eu queria pedir mais uma vez a você que está me acompanhando em casa, que fizesse a sua reflexão. Todos os nossos amigos que estão agora acompanhando pelo Facebook, né? Todos os meus amigos espalhados por esse Brasil inteiro, pessoas assistindo a gente dos Estados Unidos. Põe as imagens de novo do cara chutando o prato de comida do pai. E aí, eu sei que há poucos dias atrás comemoramos, por exemplo, o aniversário do pai do Rafael Martins. E ele ficou preocupado a todo instante. Stanley, deixa eu mandar um abraço pro meu pai. Manda um abraço pro meu pai. Manda um abraço pro meu pai. Rafa, aí você pega uma imagem como essa, cara. Né? Exatamente, né, Stanley? Num dia como esse, né? Num dia como esse. Tão simbólico para nós cristãos, né? E aí... Dia de morte de Cristo, né? E uma coisa que chama atenção, viu, Rafael Martins, é que eu queria deixar cada vez mais claro para todos os nossos telespectadores, é que seria muito pequeno, peço licença para quem pensa diferente, seria muito pequeno da nossa parte esconder do nosso estado de Minas Gerais cenas e episódios que nos são comuns, que acontecem aqui em Minas, mas que estão acontecendo constantemente em outros estados do Brasil, né? A propósito dessa agressão aí do filho ao pai, a minha produção trouxe, para refrescar a memória de quem já se esqueceu, não é o nosso caso, um episódio que aconteceu aqui em Minas. Aconteceu aqui em Minas e aconteceu no bairro Horto, Rafael Martins, aqui do lado da TV Alterosa. Bem pertinho de todos nós, né? Eu quero que essas imagens fiquem claras, não tem como colocar o áudio não, né, Tiagão? Filma tudo, filma tudo. Filma tudo. Chama!
desgraçada! Você tá lá. Chama! Chama! A polícia tá lá fora. Você vai fazer eu passar vergonha com meus amigos? Desgraçada! Você vai fazer eu passar vergonha! Você vai fazer eu passar vergonha! Faz eu passar vergonha! Filma! Chama a polícia lá. Desgraçada! Aí, Rafael Martins, eu pergunto pra você, agressão contra qualquer pessoa é um absurdo. Agora, agressão contra quem te pôs no mundo, meu velho? E quem te esperou, né, Stanley? Porque os pais, quando eles estão esperando um filho, uma criança, né, tão desejada, né, essa criança, e aí quando cresce a gente vê uma cena como essa. Mas, Rafael, eu tenho uma pergunta séria pra te fazer. O Estatuto do Idoso tá aí, velho. Tá. A Lei de Proteção às Pessoas com Deficiência também tá aí. Tá dentro de um livro, Stanley. Mas por que não aplica? Pois é. Ele tá muito bonito, né? Na teoria, lá na literatura, você vai passar, você vai ver. E não só esses estatutos, não, né? Tem outros estatutos, vários aí, que não funcionam. Vou mostrar já episódios aqui de abandono de crianças. E aí, Rafael, as pessoas querem me convencer de que nós estamos no rumo certo, baixando o valor o preço dos juros aqui no Brasil. É duro, né? Os caras vão para televisão, fazem discurso, dizendo que estão inaugurando aeroportos. É espetacular. Mas o que é que estão fazendo com as pessoas que precisam do suporte estatal? Nesse caso da agressão do filho ao pai, o pai tem transtorno mental. Então, Minas Gerais, como é que a gente vai ir? Olha só, Minas Gerais. Vamos colar uma imagem na outra, Maru. Isso aí no estado de Goiás, tá, Minas Gerais? Olha. Chuta o prato de comida do pai. Chuta. Agora em Minas Gerais. Chuta a avó, aqui em BH. Chuta a mãe, chuta a avó. Não chutou nem o prato, não. Chutou o rosto, o corpo. Arremessa objetos contra ela, né? Agrediu ao primo. Uma louca transtornada, mas que pras amiguinhas dela, Rafael Martins, vale a foto lindinha e meiga para a rede social. Tá lá. Vale a foto lindinha, vamos colocar, e meiga para a rede social, pro Facebook. Tá aí, ó. Essa ordinária, vagabunda que tá aí, é que aparece depois com um sorriso cândido, cálido. Tá aí, ó, lindinha. Olha que beleza. Tá aí. Agressora de mãe, agressora de avó, essa cachorra vagabunda ordinária. É isso que ela é. Demônio se apresenta com a Tá face aí, ó. bonita, né, Stanley? Toda lindinha, toda fechadinha no lindinho. É isso aí. Mas agressora de pai, de mãe, de vó, de primo, de tudo quanto há. Falta credibilidade no nosso país, Rafael Martins. Falta e muita. E eu quero provar. Pouco tempo atrás, falávamos do vazamento de minério de ferro em uma cidade aqui de Minas Gerais. Aí, logo depois, Santo Antônio do Grama. Logo depois, não, deixa com a gente. Opa, peraí, vamos resolver, tá tudo legal, papapá. Ontem, meu querido Boni, jornalista nosso lá em Governador Valadares, ligou para mim, Stanley, por favor, fique sabendo aí que mais uma vez Santo Antônio do Grama está sofrendo com um vazamento no mineroduto. Acompanha comigo. Estas imagens são do jato de minério que vazou por 5 minutos em Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata. O rompimento aconteceu no início da noite dessa quinta-feira. A polpa de minério é composta por 70% minério puro e 30% água. Ainda não se sabe o quanto de material vazou. A empresa informou por meio de nota que as autoridades competentes já foram avisadas do incidente. Estas outras imagens são do rompimento do mineroduto há menos de um mês. Na ocasião, vazaram 300 toneladas de polpa. O córrego Santo Antônio foi atingido e a cidade chegou a ficar sem abastecimento. 3 dias depois, a empresa instalou uma captação alternativa em outro rio e resolveu o problema do desabastecimento. No rompimento dessa quinta-feira, o córrego Santo Antônio foi atingido novamente pela polpa de minério. A empresa ressaltou que o material não é tóxico e que está seguindo as exigências do IBAMA para recolhê-lo das margens do rio. Vamos só fazer o seguinte, para também refrescar a memória de vocês, vamos dar uma olhadinha como é que estava, antes desse de ontem à noite, como é que ficou o rio atingido pelo vazamento na primeira ocasião, reportagem também do Boni. Coloca na tela. Porque a gente mostra a situação exatamente como o córrego está 30 horas depois
do acidente com o mineroduto. Veja só o tom dessa água. Agora, o mais curioso dessa história é o que tem às margens do córrego. Veja só. É minério praticamente puro. Vou pegar aqui, ó. Olha só. Chega a brilhar. Minério puro aqui às margens. Aí a empresa responsável manda avisar que está seguindo todas as orientações do IBAMA para poder recolher, né? Deixa eu ler a nota que eles mandaram para mim aí. A empresa informou que as operações da empresa estão paralisadas. O abastecimento de água em Santo Antônio do Grama não foi impactado, uma vez que agora a captação é feita pelo Rio Salgado. Pronto. Nós acabamos de arrebentar com o Rio tal, né? Arrebentamos com o Rio tal. Aí nós mudamos a captação para o outro rio. E por conta disso está tudo certo. O pior é que eu escuto que empresas como essa, e que são monstruosamente grandes, a Anglo América, são necessárias para o nosso país. Viu, rapaz? São necessárias para o nosso país. São necessárias para acabar com o nosso meio ambiente. Aí tem uma coletiva. Foi convocada pelo presidente da Anglo América para hoje à tarde, tá, Rafa? A coletiva foi para hoje à tarde. 3 horas. Dá para você ir lá, Rafa? Não. Rafael Martins. Opa, agora voltou aqui. Eu tava então, sem vamos lá. a sua escuta. Se você fosse o presidente da Anglo América e tivesse que explicar tudo isso que está acontecendo em Santo Antônio do Grama, com essas imagens que estão na tela, como é... Tiago, prepara aí. Como é que seria a sua explicação? Tem que ter uma explicação, Rafa. Tem que ter uma explicação. Uma explicação que o Brasil inteiro entenda. Exatamente. Concorda? Tiago, claro. Você está pronto aí, Tiago? Então, Rafael Martins, quais são as suas palavras? Ele tinha que começar, Stanley, primeiro dizendo o seguinte: olha, eu estou envergonhado disso que está acontecendo. Depois que ele externar a vergonha dele, ele ia ter que admitir o erro deles. Tá? Nós falhamos, nós erramos, nós fizemos de um jeito que não dava certo. E aí depois, na terceira parte da resposta, explicar o que ele vai fazer para recuperar todo o meio ambiente ali que foi afetado. Mas se ele tivesse uma explicação mesmo, Rafael, poderia ser essa aqui, ó. Rapaz, é que nem diz aquele ditado: água dura quanto bola e quanto mexe até que é nós. É isso aí. A primeira que eu disse aqui seria a correta. Mas certo. O que eles respondem é essa segunda aí, com certeza. Rafael Martins, aí eu sou jornalista e o senhor presidente ainda, tá bom? Tá bom. Senhor presidente, quanto o senhor pretende investir para poder corrigir esse problema que vocês causaram aí? Olha, é o seguinte, aquele ditado, né? Água dura enquanto é bola e tanto mexe até que é nós. Entendi. Então o senhor tá explicado. É padrão da resposta, né, presidente? Padrão. Então vamos lá. É padrão. A resposta é essa. E enquanto isso, o pessoal de Santo Antônio do Grama está bebendo água do Rio Salgado e a solução está dada pela Anglo American Gold lá, sei lá que foi. Homem faz mãe e o bebê de 2 meses de reféns durante tentativa de fuga. Agora começa a escalada da agressão contra a criança. Vamos ver. O suspeito invadiu a casa enquanto fugia da polícia. Ele tinha realizado um assalto no centro da cidade de Porto Velho e chegou a trocar tiros com os policiais. Armado, ele rendeu a moradora da casa e o filho dela, de apenas 2 meses. O criminoso, identificado como João Gustavo, de 32 anos, exigiu a presença da companheira dele, de um advogado e da imprensa. A negociação foi tensa. Após 1h30 de conversa com os policiais, João finalmente se rendeu e recebeu a voz de prisão. As vítimas foram libertadas sem ferimentos e ele foi levado para a delegacia. João Gustavo já tem passagens pela polícia por furto e roubo e estava sendo monitorado através de uma tornozeleira eletrônica. Então aí, para o cara ter uma tornozeleira eletrônica, ele tem que ter passado por uma equipe multidisciplinar para poder receber a tornozeleira como benefício, como modo alternativo de cumprimento de pena. Aí eu assistindo a uma emissora local aqui, entrevistando um pré-candidato a governador de Minas Gerais, e com toda serenidade, ele colocou que dos critérios que ele utilizaria para diminuir a população carcerária de Minas Gerais seria a utilização de tornozeleira eletrônica. Gedel Vieira Lima deixou de receber tornozeleira eletrônica em Salvador porque lá não tinha. Wesley ou Joesley Batista deixou de receber a tornozeleira eletrônica em São Paulo porque lá também não tinha. Então você tem que mandar os caras para Minas, que aqui tá sobrando. Manda os caras para cá, velho.
aqui está sobrando. Porque até as que a gente está colocando nos bandidos estão tendo valor nenhum. E eu discutia isso com um dos grandes nomes da advocacia mineira, Dr. Maurício Campos Júnior, na ocasião que ele era secretário de Defesa Social, porque eu tenho muito respeito do Dr. Maurício Campos Júnior, e ele foi um dos precursores na discussão dessa questão envolvendo a tornozeleira eletrônica, tendo a Israel buscar informações sobre tal, e naquela ocasião eu disse, eu discordo, Vossa Senhoria e Vossa Excelência, secretário, porque, na verdade, nós não temos povo capaz de entender essa medida como uma medida alternativa de cumprimento de pena. Que é isso, tá? Temos sim, não temos, secretário. O povo brasileiro está acostumado com a corrupção. Lamentavelmente, nós esperamos a próxima corrupção para esquecermos da atual. O povo brasileiro está acostumado com bandido saindo da cadeia, passando no free shop, no delivery, na Praça 7, pegando mais uma arma e partindo para o crime de novo. A prova maior está aí. O que a senhora, o que o bebezinho tinha a ver com isso? Que tem que sair com a integridade física todinha garantida, tá? Todinha. A integridade física que se garante ao bandido. Volta para mim, Milton Ribeiro. Integridade física que se garante ao bandido. Acesso à saúde que se garante ao bandido. Acesso à vacina que se garante ao bandido. Acesso à internação em hospital que se garante ao bandido. E ai de você, delegado do senhor, não garantir ao bandido as prioridades que a gente fala em prosa e verso aqui. Ai do senhor se não fizer isso. Que aí tem umas deputadas que faz striptease, que rasga a roupa, que fala que tá tudo errado e que o senhor também... Ai do senhor se não arrumar uma vaga pro preso. Ai do senhor se não colocar ele numa cela adaptada. O bandido tem direito. O cidadão de bem não tem. Aí você fala assim, Stanley, você tá balangando beijo demais. Você não prova o que você tá falando, você prova. Tem um trem que eu falo e provo. Um bebê nasceu dentro de casa em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O parto do bebê foi feito pela avó do bebê. Ela teve auxílio do SAMU por telefone. Não, vocês não entenderam errado, não. Deixa eu começar de novo. Vamos lá. O bebê tá para nascer. Beleza? O bebê tá para nascer. Aí você fez todo o protocolo, aquela coisa toda, e dá um pouquinho, você corre pro hospital. Aonde vai se fazer? No curral não é. Aí quando você chega no hospital, mandam você voltar para casa. Isso porque você já tá grávida de 9 meses. Você tá entendendo o que eu tô falando, não? Foi no hospital, grávida 9 meses, foi no hospital. Chegou lá, não, volta para casa, tá tudo bem. Aí quando você volta para casa, o SAMU faz o parto orientando a avó por telefone. Que país é esse? Vamos ver. Não estava programado que Bernardo nascesse em casa. O parto foi feito no quarto de Emanuele com o auxílio da avó do bebê. No dia 18 eu senti o tampão rompendo e eu fui direto para o hospital. Chegando lá, eu cheguei com 3 centímetros de dilatação e o útero já estava fino. Mas mesmo assim mandaram voltar para casa e falaram que era questão de horas até nascer. Então eu procurei mais 3 hospitais e não consegui atendimento em 2 deles. Eram 7 horas da manhã quando Emanuele começou a sentir a dor da contração. O trabalho de parto foi rápido. Em apenas 15 minutos, o Bernardo nasceu. O SAMU foi chegar 10 minutos depois. Enquanto esperava, Bernardo ficou aqui na cama, enroladinho na coberta, sob o olhar atento da mãe e da avó. Enquanto estava nascendo, foi um desespero. Depois que nasceu, eu não sabia nem o que eu estava pensando. Eu estava olhando lá, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Acabou que chegou na ambulância, eu com ele no colo, eu estava assim, gente, eu não sabia nem o que pensava. Bernardo é o 6º neto de Fátima e o primeiro que ela auxiliou a nascer. No momento eu não pensava em nada, só pensava minha mulher, o que eu ia fazer com a força de Deus ali, sinceramente, para mim foi um sucesso. Foi Fátima quem cortou o cordão umbilical com esta tesoura que ela usa para a confecção de tapetes. A tesoura foi esterilizada em água quente. Eu medi 1 palmo pela orientação do doutor médico do SAMU
Eu distribuí a tesoura e fizemos o parto dela. Emanuele foi com o filho para o hospital, mas logo voltou para casa. Bernardo está saudável e já cheio de histórias para contar. Aquela história que você fala, nossa, nunca achei que ia passar por isso. Eu imaginei que eu ia ganhar no hospital, naquela cena que a gente vê todo dia, né? Não imaginei que eu ia passar logo por uma história diferente. Parabéns para a mãe pela alegria, parabéns para a avó que foi uma heroína. Mas percebeu aí, Rafael Martins? A mãe não é prioridade. Não. O bebê não é prioridade. Infelizmente. Mas se chegasse um bandido que em fuga cortou o pé num caco de vidro... Ele passava na frente, né, dos outros. Né? E a maior prova disso, que eu e o Rafael falamos aqui, é essa reportagem agora. Ela foi até o hospital. A mãe foi até o hospital. Ela não foi mandada para casa pelo soldado, pelo gari, pelo advogado, pelo juiz, pelo médico, pelo promotor, pelo Bruno Venuto, pelo Cali. Ele não foi mandado... Como é que é? Não, o médico eu não falei ainda não. Ele foi mandado embora, ela foi mandada embora para casa pelo médico, ou pela enfermeira, ou por alguém que trabalha no hospital. Ela foi mandada embora para casa por alguém que tem a reserva legal, a reserva operacional de recepcionar pessoas que vão até lá por necessidade. Aí ela esteve em 3 hospitais, me fala agora a direção. E nenhum dos hospitais aceitou fazer o parto dela, não achava que não estava na hora. Tá bom pra você isso aí, ô Martins? Tá bom pra você? É duro, né? Não, hoje é sexta-feira da paixão, a ordem é pegar levinho. É. Né? Mas tá bom pra você aí? Essa piedade que Jesus Cristo tinha, é difícil ter, viu, Stan? Tá, ô Rafael, mas deixa eu te ajudar, você me permite? Claro. Cara, vamos ver a alegria da mãe, né, cara? A alegria da mãe, o bebê tá no colo, aí que delícia. Graças a Deus, esse é o milagre da vida, Stan. Milagre da vida, que veio pelas mãos da avó do bebê, tá certo? Pois é. O sorriso da mãe aí no rosto, a paz e a serenidade. Tava com soluço o nenenzinho. Meteram um algodãozinho na testa dele pra acabar com o soluço. Entendeu? É, não é? Lá no Eugenópolis é assim que ela faz. É, a simpatia. Tá soluçando, passa a mão no negócio pra dar uma olhada no curso. Tá. Põe uma moeda, né? Passava uma moeda no galo, quando dava aquele galo na testa, tinha que passar a moeda? É verdade. É isso mesmo. Aí diz o Bruninho que passa até hoje, que ele cai no chão lá, ele passa a moeda, passa a faca. Mas a faca é deitada, né? Que coisa não, né? É. Mas, ô Rafael... Pois não, chefe. Tá aí um milagre, não tá? Graças a Deus, é o milagre da vida. Posso te mostrar outro? Pode. Então vem comigo, Minas Gerais. Um gari encontrou um bebê dentro de uma caixa de papelão que seria jogada no compactador de lixo. Olha só essas imagens. Esse caso aconteceu em Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador, na Bahia. O recém-nascido estava em uma caixa fechada dentro de uma lixeira em uma das principais avenidas da cidade. Antes de jogar a caixa no compactador do caminhão, o gari checou o conteúdo por curiosidade e lá encontrou o bebê, que foi entregue ao SAMU e levado para o hospital. Não foram divulgados os detalhes sobre o estado de saúde do recém-nascido e nem informações sobre a mãe da criança. Mas aí eu chamo a atenção de vocês porque isso foi na cidade de Camaçari, na Bahia. Foi lá na Bahia, tá certo? Foi na Bahia, meu velho. Na Bahia. Vamos continuar comendo, fazendo nosso almoço, descascando aí nossa batata para jogar no bacalhau. Foi lá em Camaçari, na Bahia. Só que o Alterosa Alerta, ele está em Minas Gerais, mas ele é do Brasil. Ele é do estado inteiro, ele é do Brasil, ele é do mundo através das redes sociais. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu no lixão em Campo Belo, que fica no sul de Minas. Tá aí. Tem som? Tá aí. Essas imagens é de um bebê que foi encontrado morto em um lixão em Campo Belo, no sul de Minas. Tá certo, Minas Gerais? Aí isso aqui foi em Minas, então para de descascar a batata. Suspende o bacalhau agora aí, que o Estânia vai mexer mais no doce. Porque nós estamos falando de Camaçari, agora, atual. Estamos falando de Campo Belo há uma semana, 15 dias atrás. Mas eu queria retroceder com você que está assistindo agora, 2009.
Meu querido Júnior, em 2009, me lembrava desse episódio aí. Que episódio é esse aí, Minas Gerais? É o bebê encontrado às margens da Lagoa da Pampulha. Aonde? Em Minas Gerais. Aí, ó. Imagens de 2009 do bebê encontrado às margens da Lagoa da Pampulha. Mas eu tenho mais. Eu tenho mais para vocês. Eu tenho o que aconteceu na cidade de Cláudio. Aí, esse momento, esse tem som. Esse eu quero ver. Tá, tem não? Então tá. Esse episódio de Cláudio, o policial tira o bebê do meio do mato. Não é esse aí não. Mas enfim, vamos tocar o nosso barco. Né? Agora é Paraguaçu. Essa é Cláudio. Então nós temos Campo Belo, temos Cláudio, temos BH e temos Paraguaçu. Vamos ver. Respira, respira, nenê, respira, nenê. Respira, nenê, isso. Respira. Vamos. Respira a ambulância. Aí, eu chamo, e hoje a gente está batendo essa bola terrível, mas estamos batendo essa bola eu e o Rafael Martins, até para a gente poder não cansar tanta garganta. Rafael Martins, Camaçari na Bahia. Não tem nada a ver com a gente, né, Stan? Não, mas aí para poder mostrar o quanto nós somos omissos, e estamos, eu digo nós, me aderindo à omissão dos governantes do nosso país. Sim. Né? Desobedientes governantes do nosso país, que mesmo tendo o Estatuto da Criança e Adolescente às mãos, não conseguem dar às crianças as garantias constitucionais que eles cobram dos presos, Rafa. Não dão. Tá certo? Certo. Eu estou errado em fazer essa retrospectiva? Claro que não, Stanley. Uma das principais características sua e do Alterosa Alerta é justamente ter memória, Stanley. Nós não podemos esquecer das coisas que aconteceram. Eu estava nessa cobertura da mulher que jogou o bebê na Lagoa da Pampulha. Eu ia te perguntar essa imagem que passou aí agora, da mulher chegando à delegacia, essa imagem foi feita pela minha equipe. E eu estava aí no dia, em 2009. Veja você quanto tempo tem isso. Esse é o delegado que está ali na porta, ó. Né? Então eu acompanhei esse dia aí, que foi um dia que ela fez o depoimento dela. Então nós não podemos esquecer isso. E uma característica nossa aqui é justamente ter memória, Stan. Então, em homenagem à memória do Alterosa Alerta, a esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo esses anos todos, eu vou para o intervalo pedindo a Minas Gerais que reflita nessa sexta-feira da Paixão em episódios como esse. Será que a gente consegue evitá-los? Vou para o intervalo e volto já já. Duas crianças foram flagradas vendendo balas à noite em um bar de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Olha só. As duas meninas aparentam ter menos de 10 anos de idade. Elas vendem balas para frequentadores de um bar na região central de Juiz de Fora. A mulher na mesa compra o doce, enquanto a outra conversa com a garota. Na esquina da rua, a poucos metros do bar, estão algumas mulheres, responsáveis pelas crianças. Já passava das 10 horas da noite e o grupo permanecia na rua. As imagens foram gravadas aqui na rua Oswaldo Aranha, no centro de Juiz de Fora. Mas a situação é vista em outros pontos da cidade. Os vendedores aproveitam o movimento nos bares para realizar o comércio de doces. As crianças são usadas como apelo na hora de vender. A vontade de ajudar pode ser uma motivação para a compra. Mas para o secretário de Desenvolvimento Social, quem compra os produtos de crianças contribui para que elas permaneçam nas ruas. Apesar do cidadão fazer isso com um bom coração, com solidariedade, com fraternidade, na verdade ele reforça um comportamento que é negativo. Que depois que se aprende, e principalmente uma criança, que a rua é um lugar onde ela consegue recursos ou onde ela consegue doação, tirá-la da rua depois será muito difícil. Segundo Abraão Ribeiro, as famílias são acompanhadas pelas equipes da assistência social da prefeitura. Os nossos técnicos, assistentes sociais e psicólogos na rua fazem então a abordagem a famílias, pessoas e crianças para então começar os encaminhamentos, ver o histórico, se são da cidade, se são migrantes, e aí então nós fazemos os encaminhamentos nessa questão da criança especificamente para o CREAS. E através do CREAS nós começamos a acompanhar esta família e estas crianças através do PAEF, que é um programa que nós temos de acompanhamento das famílias que têm alguma situação especial, para que a criança não volte para a rua, porque o lugar da criança é em casa, com a família e na escola.
É sensacional a fala do senhor Abraão. Sensacional, perfeita, irretocável do ponto de vista da retórica. Hein, Rafa? Do ponto de vista da retórica, eu não estou fazendo nenhuma crítica a ele, é perfeita. É o discurso perfeito, correto? Claro. Mas são programas demais, velho. Demais. É PAF, papap, tal. Adolescente jovem no Brasil é sobrevivente. Porque a criança, quando não é abandonada no lixão, ela tem que vender bala, não tem escola, não tem nada, né, Stanley? Então, pra chegar à adolescência e juventude, é sobrevivente. Não, quando ela não morre no lixão e é só abandonada, ela é sobrevivente. E quando ela vai pro hospital tentar fazer cirurgia para poder nascer dignamente, tem que sair correndo para ser atendido pela avó em casa. Exato. Olha que coisa, né? A minha fala, para concluir aqui, para o senhor Abraão, é o seguinte: me mostre as portas abertas para as famílias carentes de Juiz de Fora, que eu teria o maior prazer em mostrar para toda Minas Gerais o trabalho que vocês estão fazendo aí. O discurso foi perfeito, parabéns por ele. Rafa, vamos lá, tchau? Deixa eu dar um abraço aqui hoje no meu amigo Carlos Henrique, tá ligado lá, a esposa dele, a Érica, e até a cachorrinha, a Luluzinha, Stanley. A Charlotte tá assistindo lá no nosso Alterosa Alerta. Então tá certo, eu quero deixar meu abraço também para um grande amigo que nos acompanha no Twitter, o Luizão. Ô, Luizão! O Luizão é querido nosso. Luizão, obrigado pela sua sinceridade, pelas suas críticas e, acima de tudo, pela sua amizade. Rafa, um bom final de semana para você e para sua família. Para você também, meu chefão, para você, pra Edilane, pro Vitão, pra Té, pra todo mundo, viu? Feliz Páscoa, Minas Gerais. Que Deus abençoe. Para todos nós. Até segunda.